Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Sim, meus amigos, adaptação de game é uma coisa que não costuma dar muito certo, mas a Sony veio aqui com Gran Turismo para mudar tudo. Essa aqui é uma adaptação... Nossa, como é estranho falar que isso aqui e ficar se ouvindo, hein? Meu Deus, que coisa horrorosa. Vai chorar. Essa aqui é uma adaptação que desde o início a gente falou, não tem como dar certo. Por quê? Porque Gran Turismo é o pior game da história para ser adaptado. Isso porque Gran Turismo não tem história. Vai adaptar o quê? Bom, para nossa sorte, arranjaram uma história para esse filme e é sobre ele que a gente vai falar hoje aqui no Piuí. Posso tirar isso aqui? Pede o like primeiro. Fala assim, eu tive que botar o capacete. Dá um like. Tá quente pra caramba aqui dentro. Por favor, dá um like. Eu botei o capacete pra fazer esse negócio aqui. Você tem noção do sofrimento que é usar um capacete por 1 minuto? E você que passa o dia inteiro trabalhando de capacete. YouTuber sofre. Cara, não é fácil a nossa vida, viu? Meu Deus do céu. Tira pra mim, pai. Pode deixar, filhão. Freedom! Falando sério, eu não consigo pensar em um game pior para ser transformado em filme do que Gran Turismo. Talvez Pinball. Talvez Pinball, mas eu ainda acho que poderia trazer algo mais interessante, porque Gran Turismo, como o Miguel falou na introdução, por mais que seja um jogo muito divertido, que muitas pessoas gostam, muitas pessoas jogam, a gente já jogou bastante também, ele é um game totalmente isento de história. É um game sem nenhum tipo de enredo. Você vai lá jogar, você tem que inclusive tirar sua carteira em alguns dos jogos para você poder competir depois e encontrar prazer no realismo do game. Assim, prazer esse que é bem limitado, já adianto, porque eu sou um jogador de Gran Turismo, já fui muito mais assíduo, jogo desde o PlayStation 1, só que assim, como o Léo falou, o Gran Turismo sempre foi essa parada que tinha a simulação como o grande diferencial. Ele não é um simulador tão preciso quanto vários outros jogos aí, como iRacing, que a gente vai encontrar no mercado, mas ele tem essa pegada de respeitar como o pneu pega no solo, o carro distracionar, o carro derrapar, a freada. Ele é um simulador de carro. As curvas, né? Porque assim, pra quem tá acostumado a jogar um Need for Speed Underground e vai testar um Gran Turismo, você percebe que o carro não faz a curva. Se você não frear, ele não vai fazer a curva, porque ele vira exatamente o que seria possível de ser feito na realidade. Então ele é um game que muitas vezes te obriga a dirigir de maneiras menos agressivas, o que acaba sendo menos divertido para a maioria das pessoas. Só que daí você pensa, bom, já é uma parada menos divertida do que um Forza, um Need for Speed da vida. E ainda não tem história. O que vão adaptar? O que eles vão contar na história desse filme? Bom, na vida real a gente tem o britânico Ian Mardenborough, que era um jogador de Gran Turismo, adorava, tinha lá o volantezinho, se divertia, até que ele foi convidado a participar de um programa da Nissan, onde ele iria pilotar um carro de verdade. Porque o Gran Turismo sempre teve essa parada de, olha, eles realmente respeitam o carro, a física, o tempo de volta na vida real e o tempo de volta dentro do game com o mesmo carro é muito similar, porque o jogo é muito bem feito, então eles queriam testar esses jogadores para ver como é que eles iam se portar no mundo real. E essa história é verdadeira e o filme resolveu adaptar isso. O que é uma ótima ideia, porque Gran Turismo não teria o que nos mostrar, além de belos clipes, se não tivesse esse fio narrativo, essa história que parece muito surreal, mas é verdadeira. E aliás, tem muita gente que já está criticando bastante o filme, porque o Ian, diferente do que aparece no filme, não foi o primeiro piloto a fazer isso. Já teve um outro cidadão antes dele, que passou pela mesma competição, que também se tornou um piloto profissional, que também foi vitorioso, foi para Le Mans, enfim, então tem toda essa polêmica de quem conhece mais a fundo a história desses dois pilotos, mas aqui a escolha foi pelo Ian e eu acho que foi uma escolha muito feliz, apesar de entender que todo o primeiro ato desse filme, que é o momento em que o Ian é mostrado como um gamer, é sem sombra de dúvidas o ponto mais fraco dele. Eu acho que eles constroem esse início da jornada dele de uma maneira muito sucinta e pouco verdadeira, eu diria. Porque de modo geral as pessoas que gostam de Gran Turismo começaram anteriormente. Elas já não começaram num cockpit jogando um PlayStation 5, entendeu? E eu acho que o filme perdeu muito ao não usar um pouco mais da nostalgia de Gran Turismo para nos vender essa conexão
do Ian com o game. Eu acho que eles meio que dão uma apressada ali no início, sabe? No sentido de vamos logo para a parte das corridas. E na minha visão não era necessário acrescentar muito tempo para que isso fosse mudado. Era mais escolher mesmo algumas cenas, mostrar outros games, enfim, trabalhar um pouco mais a parte nostálgica, que eu acho que eles deixaram de lado em detrimento de mostrar em muitos momentos a marca Gran Turismo, a marca PlayStation, falar como ele é um simulador, como ele não é um gamer. Aí tem discussão do Ian com o pai dele. Não, pai, isso aqui não é um game, isso aqui é um simulador, isso aqui é real e tal. Então eu acho que o primeiro ato do filme é um pouco infeliz. É que assim, na verdade, Gran Turismo é uma peça de publicidade de 2 horas, entendeu? Eles resolveram pegar o mais moderno jogo de Gran Turismo e mostrar como ele é fiel à realidade e como você, que está na sua casa, tem um jogo e resolve comprar um simulador, vai poder ser um piloto também. O que não é verdade. Você pode comprar um simulador, você pode se divertir, mas é muito mais complexo do que isso. Porque como o Léo falou, é um jogo de Gran Turismo. E pra quem joga Gran Turismo, joga como eu falei, desde lá do PlayStation 1. Passou pelo primeiro jogo, passou pelo segundo. Então se você quer uma adaptação de Gran Turismo, do que for jogar isso primeiro no controle, fazer a transição ali pro volante, você não vai encontrar isso nesse filme. Até porque, na vida real, a história do Ian se passa em 2011, quando ele entrou no GT Academy. E aqui nesse filme eles fazem essa atualização, como se fosse em 2022, 2023, justamente para poder vender o mais novo jogo do Gran Turismo. E aí eles acabam abrindo mão de toda essa conexão emocional que poderia ter com os jogadores. Outro ponto que eu também acho que eles pecam é por não trazer alguns temas musicais icônicos de Gran Turismo, então não tem nenhuma música aqui de nenhum game que tenha feito parte da vida de ninguém. Ah, não, aí ele extrapolou. Dito isso, no momento em que acaba esse primeiro ato, que o Ian realmente vai começar o seu processo de piloto e tudo mais, aí pra mim entra o personagem do David Harbour, o Sargento Hopper lá de Stranger Things, que é justamente quem consegue mudar completamente esse filme, porque aí sim começa a se criar uma relação entre ele e o Ian, que vai carregando essa história e vai fazendo a gente se envolver com os dois. É que a trama desse filme a gente já viu em vários outros filmes, aquela velha história do cara subjugado, que ninguém dá moral pra ele, acha que ele não é capaz e ele mostra que é a história do Karate Kid, é a história do Rock, é a história de vários outros filmes de esporte, entendeu? O Ian, que é o cara que ninguém acredita, ele é um gamer, ele não é um piloto de verdade, os outros pilotos olham para ele e falam, você não vai conseguir, você não é de nada, e aí vem o Hopper e fala, não, você vai conseguir, vamos lá, vamos treinar. Então tem toda essa parte da trama que, sinceramente, eu achei um saco. Eles querem contar a história do Ian, da namoradinha do Ian, dos amigos do Ian, da família do Ian, e eu quero que o Ian vá pra Que isso, rapaz? Calma, rapaz. O que eu quero ver nesse filme são as cenas de carro, porque isso aqui é muito, mas muito, mas muito bem feito. Eles conseguem colocar a câmera em lugares muito loucos que eu não sabia que era possível, entendeu? O carro tá passando a 300 km por hora e essa câmera consegue captar toda a emoção disso. É meio Top Gun Maverick da vida. Claro que Top Gun Maverick tem um nível de complexidade muito maior e muito mais difícil, mas o Gran Turismo tenta fazer isso e pra mim ele é muito feliz nessas cenas de carro, nas cenas de corrida, ele realmente consegue te colocar ali na tensão, será que ele vai conseguir, será que ele não vai? Essa parte do filme é positiva. Inclusive, nesse momento, sim, eles conseguem trazer algumas referências ao game, seja com a câmera, seja com sons de quando a corrida inicia, de quando é dada uma bandeirada e tudo mais. Então ali eu acho que eles conseguem mesclar tanto esse apelo para quem jogou o game, quanto para quem só está assistindo o filme e quer ver uma história de superação, uma história de vitória, com excelentes cenas de corrida. As cenas que a gente via no game, nos clipezinhos e tal, elas estão aqui feitas de verdade, muito bem feitas, e nesse aspecto não dá pra negar que o diretor Neil Blomkamp, lá de Distrito 9, que sei lá eu como veio parar nesse filme, eu não faço ideia, nunca imaginei esse cara dirigindo nada assim, mas ele consegue não só contar uma história que faz sentido, é muito simples, mas faz sentido, como também consegue nos entregar essas ótimas cenas de quando as coisas estão acontecendo na pista. Ali realmente é o momento em que a gente se conecta com o Ian, que a gente quer ver ele vencer a corrida, que ele passa por um percalço, a gente sente o percalço, a gente sabe que tem um outro piloto que é não sei o que e tudo mais. Então ali, quando tá na pista, Gran Turismo consegue brilhar.
E o Ian, que é interpretado pelo Art Medicui, não é um ator assim muito carismático, a gente não tá muito assim se importando com o problema dele, às vezes a gente se interessa, mas é muito mais pela direção do que pelo ator. Inclusive, assim, a gente tem também o Orlando Bloom aqui fazendo o líder de marketing da Nissan, e cara, meu Deus do céu, velho, o Orlando Bloom, cada ano que passa, eu só tenho a certeza que esse cara nasceu com o virado pra lua, porque ele conseguiu entrar lá no Piratas do Caribe e no Senhor dos Anéis por pura sorte, porque esse cara é um ator muito mais romeno, aqui ele prova que ele não consegue fazer nada além de tirar flecha, é um cara muito incompetente, então assim, não dá pra curtir o personagem dele. O único personagem que dá pra curtir desse filme é o personagem do David Harbour. Tá me tirando? Em defesa ao Orlando Bloom e ao Art, a gente precisa dizer aqui que o texto do filme é muito ruim também, né? Os diálogos, esse personagem do Orlando Bloom, ele é o líder de marketing, o gerente de marketing da Nissan. E ele é composto por todas as frases mais clichês que existem envolvendo marketing, envolvendo esse setor. A maneira como ele vende as coisas é totalmente irreal, não é nem um pouco convincente. Ele falando com os executivos, é um mundo colorido que não existe. Cara, assim, entendeu? na verdade, esse filme, enquanto marketing, irrita tanto no personagem quanto na parte marketing em si, porque o filme começa com um trailer falando como o Gran Turismo, há 25 anos, tenta fazer o melhor simulador da história. Aí mostra o japonês responsável por essa parada, aí mostra eles fazendo um mapeamento do pneu. Cara, é muito uma peça publicitária, entendeu? Chega a irritar. Assim, o Miguel tá muito irritado, o que é desnecessário, porque o filme tem muitos problemas, mas no fim das contas, na minha visão, ele é um filme extremamente problemático, mas que é bastante divertido. Então é um caso curioso de uma história super batida, com um texto que na minha visão é ruim, excesso de publicidade, mas no fim das contas, as cenas de corrida e até essa relação entre o personagem do David Harbour e do Art acabam conseguindo fazer com que o filme seja divertido, e pra mim ele tem uma qualidade boa que um filme pode ter, que é, ele começa mal, mas ele tem um clímax lá no final. Então ele não é aqueles filmes que começa bem e vai piorando, entendeu? Quando chega no final, ele tá no seu ápice, acabou o filme, você sai do cinema com uma experiência agradável, digamos assim. Pra mim, no final das contas, ele é um filme nota 6,5, porque ele é um pouco melhor do que a mediocridade, assim, na parte da história, realmente ele é muito abaixo, mas na parte técnica ele é muito acima, então ele acaba nivelando as coisas e a minha experiência foi positiva. Como eu falei, se esse filme tentasse realmente fazer a história verdadeira, no ano que aconteceu a história, tivesse uma associação maior aos games, talvez a gente ia poder ter uma história um pouco mais complexa e verdadeira. Como eles acabam atualizando isso, entretenimento de anunciar um novo jogo e tentar vender ele como simulador e tal, eu acho que perde bastante esse negócio da retratação da vida real. Porque eu fui assistir com a minha namorada e ela o tempo inteiro falou assim, tá, mas essa história não é verdadeira, né? Não é verdadeira. Não, porque não tem como ser verdade isso. E a história é verdadeira, só que se eles tivessem feito como Ford vs Ferrari, que é respeitar os acontecimentos minimamente na época que eles foram, talvez a gente ia assistir o filme e falar, olha, faz sentido, aqui tá o retrato de quando isso aconteceu, aqui tá a prova, só que como não tem prova nenhuma, parece que não é verdade, né? Mentiroso! Bom, pra mim, Gran Turismo de jogador a corredor merece uma nota 6, eu diria que assim, sendo generoso, mas é um 6 muito brilhante, porque eu acho que vale a pena você ir assistir, entendeu? Tem muito filme, nota 6, que, cara, você não vai estar perdendo nada na sua vida se você não assistir. Esse aqui é um filme que me divertiu, mas que eu não consigo fechar meus olhos pra um texto ruim, pra muita publicidade, pra um primeiro ato muito mal realizado, só que, no fim das contas, saí sorrindo do cinema, me diverti. E o vilãozinho dele, o rivalzinho dele? Horroroso, horroroso. É um filme cheio de personagem ruim. A namorada do Ian é a personagem mais descartável desde a Vespa no terceiro filme do Homem-Formiga. Cara, meu, é triste. Coisa de maluco, tá? Mas é divertido. Mas é legal, aí que tá, é difícil, tá ligado? Porque eu gosto de Gran Turismo. O filme é divertido, ele é filme pra ver no cinema, porque tem cena bonita, mas o texto você vai ter que, assim, ó, simplesmente ignorar. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo ou gostou do filme, comenta aqui embaixo a sua opinião, se inscreve no canal e marca o sininho. Isso é importantíssimo porque Gran Turismo está sendo amado pelo público e rechaçado pelas críticas. Então diz aqui o que você achou do filme e não esquece de conferir os links da descrição. Ali tem as nossas redes sociais, as lives do Miguel e o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem um episódio falando sobre games que seriam melhores como filmes e filmes que seriam melhores como games.